Muito bom. Hoje vamos ter mais uma conversa aqui, daquelas conversas super proveitosas, mas dessa vez com uma personalidade super interessante, que é o nosso ex-ministro José Sequim. Vou colocar assim, Zé, sei que você não gosta, mas é importante que você... Outro dia a gente estava conversando, e o Zé me contou que quando ele foi para o governo, alguns anos atrás, depois ele conta, que a mãe dele até chorou. Falou: meu filho, agora vamos começar a falar mal de você. Eu achei super bacana essa percepção. E não aconteceu isso, que é melhor ainda, né? Pelo menos... Em termos, né, Alestin, na verdade ela achou quando soube que eu ia ser secretário executivo do Ministério da Previdência. E ela chorou e minha irmã perguntou: mas escuta, você não está feliz da vida? Eu disse: não estou. Agora vamos começar a falar mal do meu filho. Não falava, ela em vida ela não testemunhou gente que tenha falado mal de mim, embora sempre tenham tentado. Você sabe que sempre que você ocupa uma posição de governo, você tem que tomar decisões, tem que implementar medidas. Medidas agradam a alguns e desagradam muito aos outros. Esses que são desagradados pelas medidas que a gente toma, faz de tudo para te alcançar, para te falar mal, planta notícias ruins, enfim, coisas desse tipo todo. Mas me acostumei muito com essas coisas todas, para dizer a verdade, não me afetavam e não me afetam. É porque também naquela época não existia rede social como existe hoje. Pois é, então o espalhamento de uma maledicência naquela ocasião é muito mais lento do que é hoje. Hoje é mais veloz que um rastilho de pólvora. É imediato, multiplica para buzilhões de pessoas. E o estrago que pode ser feito é muito grande. Como dizia um amigo meu, né? Depois que você abriu o saco de penas do alto do pináculo, quem haverá de recolhê-las todas, né? Então, algum estrago acaba permanecendo. Alguma coisa. Certamente. Mas, felizmente, eu respondi vários processos, como todo mundo que passa pelo governo, mas sou absolutamente ileso de tudo isso. Me dá uma certa satisfação e eu fico contente por saber que minha mãe não teve nenhum motivo para ficar triste. Não, nem terá. Estamos aqui com o Ferrari, que vocês sabem, é o presidente do nosso Conselho Fiscal aqui do Sindiosp, e também na FEUESP. E Ferrari vai nos ajudar nesse bate-papo aqui hoje, né, Ferrari? É um prazer, você me pegou de surpresa para estar aqui, mas com José Sequim é um prazer estar aqui com vocês dois. E só lembrando, né, a formação em engenharia, acho que lhe trouxe a ser picado pelo bichinho da saúde, mas trazendo muitas informações, muitos dados técnicos, né, trabalhando sempre com conhecimento baseado em dados, e isso lhe ajudou a manter, além da sua formação também social, lhe ajudou a manter essa forma de trabalhar aqui, né? Nós já nos conhecemos em várias hospitalares, já o assisti em muitas palestras e sempre com brilhantismo, por ter os dados muito próprios e trabalhar com essas informações de uma forma muito precisa. Então, nunca ouvi espalhar uma fake news, né? Isso nem sem querer, nem de forma... Conta pra gente como é que você, com esta carreira anterior, Previdência Social, aliás, você não falou, você chegou a ser o nosso ministro da Previdência Social. Essa formação de engenharia, o seu doutorado que você fez no exterior, como é que você veio para na saúde? Às vezes eu me pergunto se eu sei como que eu vim parar aqui, né? A verdade é que eu formei, fui trabalhar em Brasília, no governo federal, passei em praticamente todos os postos chaves do governo federal. Fui da área de planejamento, trabalhei na assessoria econômica do Collor, no Palácio Planalto, fui secretário adjunto do Tesouro. Na época do Plano Real, eu fiz parte do time que desenhou o RV, a Planização Imediata, o próprio Plano Real. E a partir daí que eu fui para a área de Previdência.
Terminado o governo FHC, eu resolvi deixar o governo. Eu já tinha dado uma contribuição de mais de 20 anos ao setor público. Eu vim para São Paulo, eu estava atuando em consultorias, eu desenhei o modelo de previdência do governo do estado de São Paulo, que foi implementado depois pelo Serra. Eu fiz na época do Geraldo Alckmin, foi implementado pelo Serra. Naquela ocasião, eu tinha uma parceria com o Alcides Tápias, que tinha sido também ministro do FHC, e estávamos juntos. Na época, um conjunto de operadoras de plano de saúde estava enfrentando o seguinte dilema: a gente tem que dialogar com o governo, como todo setor da sociedade tem que dialogar com o governo. E a gente, ao dialogar com o governo, a gente conta a história de cada um de nós, empresa. E a resposta invariável que vem do lado do governo é: esse é o seu caso particular, eu conheço do setor. E a pessoa não tinha mais o que dizer. Então decidimos o seguinte: precisamos ter um think tank, um instituto que possa nos subsidiar com análises, informações, dados, materiais, avaliações, coisas desse tipo. E aí surgiu a ideia de se montar o IES. Eu fui chamado para colocá-lo de pé. Então começamos do zero, botamos de pé esse instituto chamado IES, com esse propósito de produzir dados, análises, avaliações, informações, no fundo, com um objetivo: ajudar a aperfeiçoar o sistema de saúde suplementar. O sistema suplementar, todo sistema de saúde, e qualquer sistema, ele nunca é bom só para um lado. Um sistema que é desenhado para o consumidor vai afastar o produtor. O sistema que é desenhado para o produtor, operadoras, etc., vai afastar o consumidor. E não há negócio. Então tem que ser equilibrado. E a nossa visão sempre foi muito essa: como é que a gente ajuda a construir um sistema de saúde suplementar que seja equilibrado, que resolva problemas que a nação tem, problemas que as pessoas desejam ter, e que permita o florescimento de negócios, né? Porque sem isso não tem plano de saúde. Para ter um plano de saúde, tem alguém que está colocando seu capital, seu tempo, monta uma entidade para oferecer planos e fazer a gestão desses planos. Ele faz isso claramente pensando em múltiplas coisas, dá atenção à saúde, mas em princípio o negócio tem que ter sustentabilidade financeira. Se ele não tem sustentabilidade, ele dura muito pouco. Aí vai para o espaço muito rapidamente. Então foi isso que me levou a entrar circunstancialmente. Isso foi em 2006, portanto já são quase 18 anos nessa área. Então, como você bem disse, isso é um vírus que nos contamina. E essa área de saúde é apaixonante. Acho pelos desafios, pelos problemas que enfrenta, pelas questões sociais envolvidas, pelos benefícios que as tecnologias da saúde podem trazer para todo mundo. Então isso entrou na minha pele e parece que não desgruda mais e permanece conosco. Aliás, a Ferrari e Balestrin, preciso dizer que nos conhecemos já há muito tempo. Acho que assim que começou o IES, a gente se conheceu. Foi. Um evento em Belo Horizonte, coisas assim. E desde então a gente tem uma parceria de colaboração muito importante. Eu fico muito contente de poder privar da amizade de vocês dois aí. Obrigado. Nesse meio. Ótimo. Então o IES, ele nasce, apesar de existir a FENA Saúde, a Abrange, todas essas unidas, ou seja, porque existe também um corolário muito grande de entidades representativas do setor de planos de saúde. Como existe também a área de prestação de serviços de saúde. Sim. O que é que transforma o IES em algo diferente? Olha, primeiro deixa eu fazer uma pequena retificação. O IES foi criado um pouco antes que a FENA Saúde. A ideia começou em começo de 2006. A FENA Saúde foi em 2007. Tá. Entre quem esteve à frente das ideias de montar o IES
Era o Trabuco, o Geraldo Rocha Mello, Patrick Laragoiti, Milton Afonso, tinha mais umas pessoas aqui da MESP, cujo nome não me lembro, a Porto Seguro, enfim, esse O Edson Bueno. claro, da Mil, o Edson Bueno. E aí que montaram. A Fena Saúde veio um pouco depois, e veio com a ideia de juntar. Você tinha na FENASEG uma área de saúde, mas era só voltada para seguradoras de saúde. E na época a ideia foi, olha, por que só seguradora? Vamos construir uma entidade, Fena Saúde, que tenha as seguradoras todas e também algumas medicinas de grupo. Então foi assim que nasceu a Fena Saúde. Um ano depois do IES. Aí você falou das várias entidades que o setor tem. A Unidas, mas a Unidas cuida muito das autogestões. E eles são muito ciosos dessa posição das autogestões, porque elas não visam lucro, são entidades voltadas a clubes fechados de funcionários de uma empresa que ajuda a patrocinar. Você tem um sistema Unimed, o Unimed Brasil, que faz a gestão da marca. Você tem a Abrange, tradicional há muito tempo. E tem a das entidades filantrópicas. Mas eu acho que nenhuma dessas instituições, ou melhor, essas instituições, elas fazem a linha de frente da defesa dos interesses das operadoras associadas, né? A Fena Saúde está lá para militar em defesa das operadoras associadas da Fena Saúde. Assim como a Unidas vai cuidar das autogestões, assim como a Abrange, assim como as Unimedes. O espírito do IES foi diferente. Ele não é para ser a linha de frente de combate, de defesa dos interesses. É mais uma retaguarda que possa produzir insumos, avaliações, análises que sirvam para quê? Para que as operadoras aperfeiçoem seu método, para que elas possam ter um diálogo mais fluido com o governo. Tem uma tarefa muito importante na área suplementar. Plano de saúde não é uma coisa simples de se entender. É difícil. Você comprou um plano, você não levou nada para casa. Você apenas levou a confiança de, se um dia eu tiver um problema de saúde, a operadora vai bancar a minha recuperação. Vai pagar o que custar o tratamento, vai me oferecer os serviços. Então é muito algo que funciona na base da confiança. Mais ainda, a gente ouve muita gente falando, eu paguei a vida inteira, nunca usei, agora estou adoentado e a operadora está dizendo que aquele procedimento eu não posso fazer porque não está coberto no rol, coisa desse tipo. É muito difícil as pessoas entenderem esse tipo de situação. Por que não está coberto? Em princípio tem um rol que define quais são as obrigações das operadoras de planos de saúde. Esse rol, as operadoras tendem a entendê-lo como taxativo. O próprio STJ, em 2022, no primeiro semestre, afirmou essa situação. É taxativo. E aí gerou uma celeuma gigantesca na sociedade. Vocês lembram, um apresentador de televisão que encampou essa ideia, muito voltado para a questão de TEA, dizendo não querem que tratemos nossos filhos que têm problemas do espectro autista. E por conta disso, dessa grande celeuma, duas coisas aconteceram. A ANS liberou o número de consultas com profissionais de nível superior, não médicos. Fala psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, etc. E aí, em seguida, o Congresso faz uma lei. Ganhou desta discussão. Isso é o que eu encontrei. Sem grandes debates, sem aprofundamento. O Congresso faz uma lei. E diz que tem um rol, mas
as operadoras são obrigadas a cobrir, mesmo não estando no rol, desde que você tenha um sistema de saúde no mundo que tenha incorporado, desde que haja evidência científica de que isso está operando, mais uma outra condição. Mas nenhuma delas eram condições específicas. Eu te pergunto, vocês são médicos, né? A experiência de um médico de consultório que diz, eu trato assim, assim, assado e infalível, resolve. É uma experiência suficiente para justificar que aquele procedimento deva ser incorporado? Então ela deixou lacunas muito grandes. E por conta das lacunas, o que se esperava, que era reduzir as tensões entre pessoas, prestadores e operadoras, acabou não acontecendo, né? Então, mas é muito difícil entender essas questões todas. Então, um dos papéis muito importantes nossos é comunicação social. Explicar para a sociedade os princípios sobre os quais se opera plano de saúde, dizer o que é mutualismo, que você paga a vida inteira, e tomara que você nunca precise utilizar, né? Mas o que você paga hoje, que você não utilizou, quem sabe o seu tio utilizou, sua avó, o neto do seu vizinho, outras pessoas utilizaram. Então a gente paga plano não porque eu vou utilizar, eu espero não precisar utilizar. Claro. Mas há sempre, todos os dias, um conjunto de pessoas que precisam. A gente não sabe quem são essas pessoas, né? Mas todos os dias tem um conjunto de pessoas, vocês que são na área dos hospitais sabem exatamente. Eu acabo de passar por um episódio de dengue. Eu fiquei impressionado de ver um hospital, tem um hospital aqui em São Paulo, um corredor de dengue de 50 metros, meia dúzia de salas, todas ocupadas, todas. Gente em pé nos corredores. Veja o drama que é, né? Faltou visão, faltou preparo, ou simplesmente a natureza exagerou na quantidade de casos que ela produz. Na verdade, acho que é a maior onda de dengue que o Brasil já viveu. Milhões de casos. Há sistema de saúde que possa estar preparados para dar uma atenção rápida, expedita a surtos desse tipo? Nós acabamos de sair da Covid, foi muito mais dramática do que está sendo agora a dengue. Mas, enfim, acho que são desafios todos que o sistema de saúde nos coloca, que nos apaixona atuar nessa área aí. Então, o IES, ele produz muitos relatórios, principalmente em relação à variação do custo do atendimento da assistência à saúde, né? Com a inteligência artificial, o que o IES prevê ou se pode prever alguma mudança aí e entrar numa sustentabilidade mais adequada à saúde com isso? Qual o avanço que pode trazer melhoria nesses custos tão apertados, né? Olha, Ferrari, a ideia da VCNH, começamos a trabalhar nela em 2006, 2007, nasceu apenas do seguinte: por que é que os custos crescem tão acima da inflação na saúde suplementar? Essa era a pergunta que a gente tinha. Eu queria medir isso, desdobrar esta variação dos custos em uma frequência de utilização, preços unitários, tecnologia. Frequência é fácil medir, quantas consultas as pessoas fazem, quantas internações, quantos exames, dado super objetivo. Custos, também dá para você ter uma ideia qual é o custo médio de uma consulta, de uma internação, de um exame. E tecnologia, a gente não tem uma variável para medir. O economista normalmente estima o impacto da tecnologia pelo resíduo. Eu expliquei pela frequência, expliquei pelo preço, sobre um pedaço. Eu chamo isso de tecnologia.
Esse trabalho vem sendo feito desde então. E, ao contrário do que muita gente diz, ele é bem criterioso. Ele só mede planos individuais, não mede planos coletivos, só planos individuais. E a gente bolou um sistema de extração dessas informações de quem nos oferece a base de dados padronizada, de modo que o que vem da operadora A seja igual ao que vem da operadora B, da operadora C, e seja possível fazer essas contas aqui. E olha, isso deu um trabalho de 2 anos para a gente acertar essa forma de extração. Então a gente extrai agora aí por padrão de plano, o básico, intermediário, superior, executivo. A gente extrai por grande grupo de procedimento, consultas, exames, internações, terapias e outros tipos de procedimentos. A gente publica regularmente, a cada 3 meses, o resultado. O que a gente tem notado? Que a frequência está em ascensão. Só teve queda, por óbvio, na pandemia. E foi queda dramática. As frequências na pandemia caíram de 25% a 40%. Consumo em 25%. Todas elas. Algumas nem se recuperaram até hoje. Se você olhar para consultas com geriatria, por exemplo, bastante importante, somos uma sociedade que envelhece, se está fazendo menos consultas hoje do que se fazia em 2019, 4 anos depois, com um aumento de 3 milhões de beneficiários, com um aumento importante da população idosa nos planos de saúde. Então, a medida foi muito com esse objetivo aí. E as respostas que ela nos tem dado frequência é muito importante, preço médio. E a gente acompanha mês a mês a variação de preço médio. Nas internações, quanto custa uma internação, qual é a frequência da internação, exames, terapias, etc. O que a gente notou é que se você separar essas consultas com profissionais de nível superior, não médicos, que eu já citei, estão muito ligadas à questão dos transtornos mentais, que está crescendo no mundo inteiro de forma extraordinária. E outro é o TEA, o transtorno do espectro autista. Pouco se ouvia falar disso há 4 anos atrás. Mas a partir de 2022, isso veio crescendo. Eu participei de 3 audiências em tribunais de justiça do Nordeste sobre esse tipo de tema, antes desses problemas que eu citei todos aqui. E já havia problemas de atendimento muito graves desde então. E o que me chamou a atenção foi a quantidade de casos diagnosticados. Na época, você tinha, 20 anos atrás, você tinha 1 a cada 150 pessoas tinha transtorno do espectro autista. Hoje, nós estamos com 1 a cada 30. Olhem a multiplicação de casos. Eu não acredito que a natureza, os genes tenham mudado tanto. Mas as pessoas estão mais conscientes do problema. Querem dar uma atenção boa para seus filhos, que é absolutamente correto. Mas, muitas vezes, os lares atuais são muito diferentes do que eram anos atrás. Você tem lares uniparentais, ou com um pai ou com uma mãe, e uma criança. Quando tem pai e mãe com criança, os dois trabalham. Se a criança tem esse transtorno do espectro autista, ela exige cuidado 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quem é que dá se pai e mãe trabalham? Então, há uma tendência, eu não quero aqui acusar nem pais, nem mães, eu entendo o sofrimento e o drama que é, mas há uma tendência, entre aspas, de terceirizar essa atenção. Vamos colocar numa terapia de não sei das quantas, quem sabe uma sessão da ecoterapia, musicoterapia, ABA, um monte de coisa desse tipo.
Então, o que aconteceu nesse período é que o número de atendimentos cresceu muito e a despesa por trás desses atendimentos, pasmem, eu não acreditei quando eu li isso, já chega a superar a despesa com tratamentos antineoplásicos, por de câncer. O tratamento em si não é caro, mas a quantidade é muito alta. E a quantidade de terapias que as famílias estão demandando e aplicando para suas crianças, eu acho que é um exagero. Quer dizer, não há certamente abusos. Eu não consigo conceber uma criança que passe 60 horas por semana em terapia. Não pode fazer bem para a criança. 60 horas de atenção contínua, subtensão, etc. Né? Então, deve haver certos abusos nessa área. E a gente teve uma conversa com os diretores da ANS recentemente. Eles estão buscando uma forma de, entre aspas, disciplinar, regulamentar a utilização desses profissionais voltados para a atenção ao espectro autista. E a reação, quando se foi uma conversa dessa, é a pior possível, né? Porque o que as pessoas dizem, o que a imprensa reverbera, é que o setor estaria buscando uma forma de não dar a atenção que precisa ser dada. Eu acho que não é esse o motivo. O motivo é vamos dar toda a atenção que é útil para a criança. E vamos evitar da atenção que é desperdício de recursos, que é fazer algo que não deixa marcas permanentes na criança que tem esse transtorno. Aliás, não é só criança, né? Criança, é adolescente, é adulto, porque sem o espectro, ela também pega um espectro de idade muito grande. O que acontecia é que no passado, por, entre aspas, vergonha, o que quer que fosse, as crianças e até adultos que tivessem esse espectro escondiam da sociedade. Que é uma atitude inadequada, com certeza. Hoje está colocando à luz do dia esses problemas aí. Até porque tem terapias. As crianças precisam e são ajudadas. E elas podem melhorar a sua condição se elas tiverem a atenção correta, do tamanho adequado, continuado. Inclusive, pessoas já com uma certa idade que não se trataram na época, né? Não sei quem, você falou aí umas 2 ou 3 vezes uma palavra. Foi desperdício. Eu sei, porque eu até comentei com você semana passada, quando a gente se encontrou, que vocês lançaram um belíssimo estudo, que eu inclusive circulei aqui para o nosso pessoal do NIC, que é o nosso Núcleo de Inteligência e Conteúdo, um estudo que vocês fizeram a respeito de desperdício e fraude. Esse é um tema que precisa ser abordado sempre, né? O desperdício, porque, no fundo, já em 2014, não sei se você se lembra, quando eu era presidente da ANAP, nós fizemos um CONAP, né, que é o nosso congresso, só falando sobre desperdício. Não a favor, claro. Só faltava, né? Mas discutindo o tema, porque foi objeto de um estudo importante que foi feito pela OCDE na área de saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E fraude é um tema que nos envergonha a todos. Então, nós precisamos entender um pouquinho mais disso. Eu queria que você abordasse essas duas circunstâncias que eu acho muito interessantes. Fraude é um pouco mais fácil de se falar do que desperdícios, porque fraude é um ato ilegal, irregular, condenável, abominável. O que é que aconteceu durante a pandemia? Com os isolamentos, não frequentava ambientes, etc., as operadoras pensaram em facilitar os pedidos de reembolso, né, para não precisar se deslocar, etc. E começaram a aceitar reembolsos por internet, virtuais. Fantástico, né, para as pessoas?
Acontece que nesse mundo tem gente decente, a grande maioria, e tem um punhado de aproveitadores, de salafrários, que viram nesse fato a possibilidade de levantar dinheiro muito fácil. Então, o que acontece? Aqui eu não quero jogar pedra nem nos profissionais, muito menos nos prestadores de qualquer tipo. Mas entre essas pessoas que exercem essas funções, tem aquelas que querem ganhar dinheiro. Pouco importa como, de que jeito, se regular ou se irregular. O que é que eles vislumbraram? Ofereciam para uma pessoa: olha, vem aqui comigo, faz o procedimento, eu não te cobro nada. Você só me paga depois que a operadora te reembolsar. Então, em compensação, você me dá o seu login e senha. As pessoas, na boa fé, né? Caramba, que esse prestador bacana, legal, está facilitando minha vida, não preciso entrar nas internets, passar horas buscando aí o reembolso. E na boa fé ele oferecia. Só que aí você deu para essa pessoa desonesta a chave para criar qualquer tipo de despesa. Então ela não só pedia reembolso do procedimento que você fez, mas acrescentava procedimentos, vários outros, com valores diferentes. E quando você recebesse, o prestador está acompanhando as contas, ele começa a te pressionar. Se você não paga, ele te ameaça de todos os tipos. Então, isso que aconteceu muito, é o chamado fraude em reembolso. Dobrou a quantidade de reembolsos pedidos. Pior do que isso, teve gente que descobriu o seguinte: olha, e se eu montar um CNPJ legítimo, mas criar 30 vínculos fictícios de pessoas que não existem? Mas ele põe lá os nomes, etc. Contrata um plano de saúde para esse conjunto de pessoas. E ele tem um prestador. Ele próprio é prestador. Ele começa a prestar serviços fictícios para pessoas fictícias, mas emite um boleto que é falso, mas suficiente para pedir reembolso. Então, esta foi uma outra indústria muito grande. Eu falo indústria porque não é feito por uma pessoa. Isso envolveu criação de contas bancárias, de bancos virtuais, CNPJ com nomes fictícios e por aí vai. Então, isso tudo foi o que deu o grande impacto de fraudes. Isso é, em certa medida, uma novidade no setor. Vocês devem lembrar das fraudes da máfia das próteses 2015. Aquelas fraudes eram muito ligadas a procedimentos cirúrgicos, usando materiais extraordinariamente caros para casos que não eram necessários. Eu me lembro muito bem da televisão correndo atrás de um médico desses lá do Rio Grande do Sul e ele fugindo. Foi uma declaração de culpa. Então, naquela ocasião, esse era o tipo de fraude que se cometia. Não acredito que isso hoje seja um problema. Ele migrou para esse outro lado. Aquilo de materiais muito caros desapareceu, não tem mais. Quando falamos em desperdício, o assunto é muito diferente. E cito aqui um caso que me foi contado pelo presidente da Associação Médica Brasileira. Ele disse: eu estive num evento nos Estados Unidos com a presença do Obama e da esposa dele, um evento de cardiologistas. E Obama diz: olha, eu tenho um problema para vocês aqui. Minha esposa está precisando de um procedimento cardiológico, eu vou no médico e diz: abre o peito. Então, antes de abrir o peito da minha esposa, eu busquei uma segunda opinião. Foi uma segunda opinião e disse: não, isso não é de abrir peito, não vamos fazer stent. Colocamos o stent. Diante de divergência, ele buscou a terceira opinião. E a terceira opinião falou: não precisa nenhum dos dois. Tratamento clínico. E ele vira para a plateia e diz: o que eu faço? Então, quem haverá de dizer que aquele procedimento clínico ia resolver
e, portanto, se tivesse sido feito um procedimento a céu aberto, teria sido desperdício. Tivesse colocado 5 stents, quem ia dizer que aquilo tinha sido desperdício? É muito difícil de identificar. Há uma questão dos exames que a gente já comentou. O Brasil é campeão de vários tipos de exames. Todos eles são, de fato, estritamente necessários. Mas como é que você julga que aquele exame não é necessário? Claro, tem alguns critérios. Eu fiz um hemograma ontem. Não estou com infecção. Não preciso repetir o exame hoje. Continua válido. Por algum tempo. Então, há questões desse tipo. Repetição de exames que não sejam determinados por patologias determinadas, né? Aí, claramente, há desperdício. Mas é sempre por trás, há sempre uma justificativa. Mas, se... Então, é muito difícil, eu acho, tipificar o que é desperdício, apontar o dedo no desperdício e dizer isso não devia ser feito. Vocês conhecem bem o JAMA. O JAMA lançou um estudo, acho bastante seminal, 2012, se não me engano. Ele tipificou perdas no sistema de saúde em 6 grandes categorias. Problemas de preços, problema de coordenação de cuidado, problema da complexidade do sistema, erros médicos, fraudes, etc. E aponta com números astronômicos de 20% a 40%. É algo extraordinário. Mas como é que a gente mede isso? Eu acho que vou ter que parar de falar sobre isso, porque vocês, como médicos, têm muito melhores condições do que eu de dizer como é que a gente tipificaria, exemplificaria a questão do desperdício. Fui na Feira da Saúde um período. Fizemos essa tentativa lá, de medir o que seriam desperdícios. Mas a gente encontrou todo tipo de dificuldade, inclusive esse que eu acabo de dizer. Como é que você tipifica? Como é que você diz que isso aqui é desperdício e não é algo necessário? Então, sabes que tem, sabes que é volumoso. Como é que a gente acaba com isso? Tá aí, eu acho ainda um desafio muito grande para todos nós. Talvez a IA traga, a inteligência artificial venha nos ajudar a buscar a tipificação disso. Certamente já tem algumas startups que estão exatamente olhando para esses aspectos aqui. Como é que eu faço vários testes antes do procedimento ser realizado? Quem realizou o procedimento, o desperdício está cometido. Não tem muito mais o que fazer. Como é que eu checo que aquele procedimento que pede de XYZ, etc., de fato é adequado? A inteligência artificial pode dar muita luz nessa linha aqui. Eu acho que ela ainda não dá a resposta, mas ela pode ser um poderoso instrumento para o profissional. Olhar, examinar, levantar hipóteses, alternativas, considerar se esses procedimentos têm conexão entre eles ou se não tem conexão, se estão completamente à parte. Eu acho que essa é uma área que se pode avançar muito, sim. Mas eu lembro, a gente fez um webinar sobre inteligência artificial e conversamos com o cara que foi cientista-chefe da IBM, envolvido, o Watson, né, que foi muito decantado no passado. Ele usou a inteligência artificial para inibir fraudes e desperdícios. Fraudando. E ele disse, olha, que o fraudador também usa inteligência artificial. Então, um embate de inteligência artificial de gente do bem e de gente... Vai sofisticando mais. Exato. Mas eu acho que há um potencial muito grande nessa área da inteligência artificial. Certamente há muito grande. Olha, você é um bom papo. Eu achei que a gente fosse conversar só uns 30 minutos. Não porque a gente não teria assunto para conversar mais do que isso.
Porque normalmente a gente conversa, porque também não quer cansar o nosso entrevistado. Mas acho que nós vamos ter que fazer o IES 1 e IES 2, 2 episódios, 2 capítulos. Mas assim, ó, só para terminar essa nossa conversa, e para que o nosso público, né, entenda, deixa eu fazer uma pergunta meio provocadora para você. Semana passada, a gente viu em toda a imprensa uma narrativa de uma senhora de 102 anos de idade, você sabe muito bem que caso que eu estou falando, né, que tinha recebido uma correspondência dizendo que o plano de saúde dela estava, após todas as tentativas, estava cancelado. Eu não quero discutir o caso, mas eu quero saber como é que vocês trabalham com isto que nitidamente é um problema de imagem, né? Afeta o setor todo. Não é só aquele problema de saúde. É o setor e a credibilidade, digamos assim, da narrativa do setor como um todo. Como é que esse trabalho que se faz? Isso nitidamente foi um problema, uma crise, imagino eu. Né? Olha, eu acho que faltou sensibilidade por parte da operadora que adota uma postura dessas aqui. Isso sem olhar o caso. Não sei se tinha mérito da operadora cancelar ou não tinha. Mas se ela tivesse feito uma análise estratégica, ia chegar à conclusão de que o ônus de imagem de sustar um contrato desse tipo é muito grande. Muito maior do que o benefício financeiro eventual que ela possa ter tido por esse lado aí. Então, a primeira consideração que eu faria é apenas sem entender o caso em si. Se assistia razão ou não assistia razão. Mesmo em assistindo a razão, faltou essa sensibilidade. Talvez, se tivessem ponderado, tinham levado a um desfecho um pouquinho diferente. Mas eu queria citar aqui um caso. Alguns anos atrás, a televisão deu para o estardalhaço que uma operadora tinha negado parto a uma jovem sob a alegação de que ela não tinha cumprido os 300 dias de carência. Na semana seguinte, eu estava no evento do Ministério Público em Fortaleza, lancei a seguinte pergunta para os procuradores que estavam lá. Imaginem que vocês recebam aí no dia a dia de vocês denúncia de que um servidor concedeu salário maternidade a uma beneficiária do INSS, tendo 290 dias de filiação INSS, portanto, sem carência. Que atitude você ia ter, procurador? Ia mandar uma carta de parabéns pela sensibilidade, humanidade desta pessoa servidor que concedeu irregularmente? Ou você ia chamá-lo a responder um processo administrativo disciplinar? É uma história um pouco dramática essa daqui, não é? Mas qual é a diferença desse caso do que a televisão noticiou de uma pessoa que faltavam 10 dias para completar? Legalmente, está coberta negativa. Fazendo o mesmo raciocínio do caso da senhora de 102 anos de idade. Tivesse a operadora pensado um pouco mais estrategicamente, imaginado na repercussão na sua imagem, talvez ela não teria decidido por conceder, autorizar um parto, mesmo faltando 10 dias. O custo da imagem não foi muito alto, essa operadora, e quando eu falo operadora é para o setor, na verdade, nem para a operadora. Então são dilemas que tanto quem trabalha na operadora, na autorização, tem que enfrentar dia a dia. Eu tendo a ser muito pela legalidade estrita. Mas eu admito que você não pode ser tão rígido assim, porque você acaba tomando decisões erradas, no fundo, né? Vamos marcar um outro papo? Você topa? Balestrinho,
Não hoje. Uma conversa de amigos, entre amigos, assim, eu topo qualquer hora. Eu queria perguntar um pouquinho para você sobre a agência. Vamos fazer isso agora, não. Tá? Até porque eu tinha pedido para desligar as câmeras. Quer encerrar, Céu? Eu queria agradecer a presença. Foi fácil da gente entrevistá-lo, né? Porque muito assunto. é muito assunto e vai desencadeando e vai encadeando uma pergunta na outra, uma resposta na outra. Quer dizer, eu tinha uma relação aqui de perguntas que não precisei fazer, porque já obtive as respostas no caminho, né? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado.